Olá, meu ser humaninho, tudo bem com você? Espero que sim. E hoje eu vou falar sobre isso que está no título, se é ou não é, afinal, possível viver de day trade em ações. E não é um daqueles vídeos que tem que esperar até o final para saber a resposta, vou dar logo aqui de cara e depois eu vou explicar o motivo da resposta. E a resposta é sim, é possível. Só que a probabilidade de conseguir fazer isso é, bem pequena. E é claro, tudo que eu falo aqui é sempre com base em artigos científicos, então eu vou explicar sobre o artigo da FGV chamado, justamente, o título dele é possível viver de day trade em ações? É desse ano, ou melhor, é de 2020, ano passado, já estamos em 2021, Antônio Matheus. E como sempre é um artigo completamente aberto, você pode pegar ele para ler. Ele na verdade é bem pequenininho, é maravilhoso, está em português, tá para você ler. E tá o link aqui na descrição do vídeo. E esse é um assunto muito pertinente para falar agora, porque a quantidade de pessoas que estão entrando para esse universo day trade é absurdamente alta. Você já deve ter visto alguma propaganda te chamando para fazer algum curso para você aprender a ser um day trader e aí ficar rico e ser incrível. Vamos analisar aqui um pouquinho desse estudo que ele mostra um pouco mais em números o que acontece nesse universo de day trade. Para início de conversa, o artigo ele tem que definir o que é day trade para ele. E a definição está aqui na minha cola. Eles definem day trade como a atividade de comprar e vender o mesmo ativo financeiro no mesmo dia e na mesma quantidade. O day trader lucra quando o seu preço médio de venda é maior do que o seu preço médio de compra, descontando seus custos de operação. Então a pessoa que trada ações na bolsa do mesmo dia para conseguir algum lucro na margem. É basicamente isso que é o day trader, é isso que eles querem vender naqueles cursos. Então o artigo pegou dados que vêm da CVM, a nossa Comissão de Valores Mobiliários, contendo informações sobre a atividade de trading completa de todos os indivíduos em todas as ações em todos os dias de 2012 até 2018. É dado pra caceta. Aí, como o objetivo era entender se é possível ganhar a vida sendo day trade, eles primeiro traçaram o objetivo de você captar aqueles que estavam começando a atividade day trade. Eles queriam captar a vida daquela pessoa desde o primeiro dia que ela começou a ser day trade. E como que eles fizeram isso? Eles pegaram o primeiro ano da amostra, que é 2012, e consideraram que os indivíduos que eles fossem estudar não poderiam ter feito nenhum trade, nenhuma operação em 2012. Eles estavam captando só aqueles que começaram em 2013. Eles julgaram que se a pessoa não tivesse histórico em 2012 e começou a fazer alguma coisa em 2013, ela provavelmente estaria começando a sua carreira de day trade. Então beleza, conseguiram captar aqueles que começaram a ser day trade nessa amostra, excluindo todo mundo que tradou em 2012. O que deu mais de 50 mil pessoas. Para tu ver quantas pessoas que fazem isso. Aí a segunda coisa que eles fizeram para selecionar a amostra do estudo foi considerar apenas aqueles que participaram de pelo menos 300 pregões. Além disso, na hora de selecionar a amostra do estudo deles, eles consideraram apenas aqueles que participaram de pelo menos 300 pregões. Assim, eles garantiram que no estudo tivesse apenas aqueles que realmente participaram de uma quantidade razoável de operações para eles estudarem. Então aquela pessoa que treinou 2 dias e não gostou e desistiu não está englobada nesse estudo, tá? Realmente só a galera que persistiu de pelo menos 300 pregões. Por fim, eles também excluíram da amostra aqueles que começaram a operar pela primeira vez em 2017 ou 2018, porque eles queriam, de novo, pessoas que tivessem alguma experiência. Em suma, a amostra englobou as pessoas que começaram a tradar entre 2013 e 2016. Nesse arcabouço aí, nesse período de tempo. Nossa, então eles fizeram tanto corte na amostra, deve ter sobrado o quê? Umas 100 pessoas? 50 talvez? Então, não. Na verdade, mesmo fazendo tantas seleções para a amostra, eles acabaram com um total de 98.378 indivíduos estudados. É gente pra porra. Mas agora considerando aqueles que de fato participaram de pelo menos 300 pregões, já é o primeiro achado interessante do estudo, que a taxa de desistência desse tipo de operação é muito alta. Saca só, dos 98.378 indivíduos que fizeram seu primeiro day trade em ações no período de 2013 a 2016, apenas 554 fizeram day trades em mais de 300 pregões. Ou seja, 99,43% dos indivíduos não persistiram na atividade de ser day trade. Por que será?
Tá, então temos aí que menos de 1% dos que começaram a tradar entre 2013 e 2016 chegaram a 300 pregões. A maioria não chegou. E aí, como é que foram esses 554 que sobreviveram a pelo menos 300 pregões? Como é que eles se saíram ao longo desse tempo? Aí, para responder isso, é importante explicar que eles calcularam o que eles nomearam de lucro bruto diário médio. Esse valor corresponde a, claro, o lucro diário do indivíduo. Não considera imposto de renda, mas consideraram alguns gastos, como corretagem e algumas taxas que envolvem atividade day trade. E aí, claro, calcularam quanto que é esse lucro bruto diário médio desses 554 indivíduos que ficaram lá operando por pelo menos 300 pregões. E a média foi de 49 negativo. Mas claro, isso é uma média, quer dizer que pode ter tido gente dessa amostra que lucrou muito e pode ter tido gente dessa amostra que perdeu muito, e aí a média foi 49. Mas uma coisa é certa, a média dessas operações todas estudadas foi negativa. Então isso sim quer dizer que existem mais chances de você perder dinheiro, em média, fazendo day trade, do que você ganhar. E aí, continuando a destrinchar os valores, apenas 127 desses indivíduos apresentaram esse lucro médio aí acima de R$100. E quando a gente quer testar acima de R$300, apenas 76 indivíduos apresentaram. Então, se tu pegar lá os 98 mil indivíduos que começaram a fazer day trade lá entre 2013 e 2016, apenas 76 deles conseguiram garantir um lucro médio diário de acima de R$300. Se tu tá na dúvida aí, fazendo os cálculos na cabeça, isso daí é mais ou menos se a pessoa ela decidir fazer isso todos os dias úteis, ela vai lucrar aí por mês uns R$6.600. Se ela decidir fazer isso todos os dias sem descanso, aí parte para uns R$9.000. Isso, claro, pensando em longo prazo, média. Lá na prática vai ter dia que ela vai lucrar pra caceta. E vai ser esse dia que ela vai contar pros amigos, não vai ser o dia em que ela ficou lá nos menos R$49. Então ótimo, das quase 100 mil pessoas que começaram a tradar entre 2013 e 2016, 76 delas conseguiram garantir aí uma média salarial de uns 6 a 9 mil reais. Todo o resto não conseguiu, foi bem menos. Agora uma parte muito interessante é que esse estudo também se propôs a entender se houve algum ciclo de aprendizado, alguma curva de aprendizado. E aí como que fizeram isso? Muito simples, eles pegaram o mesmo valor do lucro bruto diário médio dos 554 indivíduos que sobreviveram aos primeiros 300 pregões, para garantir que eles tiveram alguma experiência, e fizeram o mesmo cálculo, só que excluindo os primeiros 200 pregões, que eles consideraram como sendo um período de aprendizagem. Ou seja, se houve alguma aprendizagem nesse período de 300 pregões, quer dizer que se eles excluírem os primeiros 200, a média de valor diário vai aumentar, porque nos 100 últimos pregões a pessoa está mais experiente e vai saber fazer melhor aquelas operações. E veja que interessante, no estudo, ao fazer isso, eles já observaram no resultado que não se altera significativamente o valor. Inclusive, quando fizeram esse teste aí de aprendizagem, a média piorou. Ficou em R$91 negativos, partiu de R$49 negativos para R$91 negativos. Então podemos afirmar que as pessoas ficam mais burras quando fazem day trade? Não, não podemos afirmar isso, porque não foi uma variação estatisticamente significativa. O que nós podemos afirmar é que não há aprendizado. Vou deixar a frase melhor. Em média, não há nenhuma observação que nos mostre que houve algum aprendizado entre essas 554 pessoas que persistiram na atividade diária de day trade. Agora eu vou ler aqui as conclusões assim, do estudo que vale a pena para fixar assim, bem na memória. A primeira é 99,43% dos indivíduos não persistiram na atividade, ou seja, apresentaram menos de 300 pregões com os day trades. A segunda grande conclusão é, considerando os day trades que persistiram, ou seja, que operaram por mais de 300 pregões, a performance média foi negativa. E a terceira foi aquela do aprendizado, que não há nada mostrando que houve algum aprendizado. Então, é possível viver de day trade em ações? É possível, não posso falar que não é possível. É provável? Não. Não é provável. E eu quero levantar duas coisas aqui que não estão no artigo, que já vem de mim. Uma delas é que, assim, por definição, na operação de day trade, para você ganhar dinheiro, alguém tem que perder. E assim, eu não quero dizer que você não consiga fazer isso, você consegue.
Só que você tem que se lembrar que dentro desse mercado há pessoas que estão 100% dedicadas a isso, que o trabalho delas é analisar as operações e fazer operações. É o trabalho, ela bate ponto para fazer isso. Ela chega a um trabalho às 7 da manhã e possivelmente sai às 7, 10 da noite fazendo isso. Ela dedica a vida dela a isso. E aí eu acho muito complicado uma pessoa que de manhã e de tarde trabalha com uma outra coisa que não tem a ver com isso e ainda se propõe à noite ou então a finais de semana tentar fazer day trade. Então é uma coisa difícil, é muito desafiadora. E aí eu acho que esse tipo de situação entra no escopo de ser um pouco improvável que a pessoa vai conseguir viver disso e ou então ter um grande aumento de renda com day trade. Dado isso, a outra coisa que eu queria mencionar que não está no estudo é a grande proliferação dessa atividade, muito embarcada nas redes sociais, muito difundida lá, muitas vezes em cursos. Geralmente é alguém muito carismático que fica lá filmando o dia a dia dela, operando e lucrando, e aí vai vender curso. Assim, não há nada de ilegal em você divulgar vídeos falando sobre day trade. A parte de vender curso também, da última vez que eu conferi, não é ilegal, mas é um pouco complicado. Está sendo muito discutido isso, não vou entrar nesse assunto com definições. Só que eu posso falar é sobre você. Perceba que geralmente a galera que quer vender essa ideia de que você pode, além do seu trabalho, fazer day trade, você vai ter um carro super caro e uma casa caríssima e um estilo de vida de milionário, eles acabam querendo pegar algumas fragilidades emocionais nossas para conseguir, assim, extorquir o nosso dinheiro. Isso rola mesmo. O normal desse tipo de divulgação e propaganda é a pessoa, ela sempre está mostrando o quanto que o ambiente dela é um ambiente rico, o quanto que ela tem coisas caras. Eu já vi muitos vídeos da galera dirigindo BMW enquanto fala sobre day trade, que é para te vender um estilo de vida e te causar uma sensação de desejo para você querer ter aquilo. Aí eu creio que a minha mensagem final seja aquilo que eu já falei: não é impossível, mas a probabilidade é muito baixa de conseguir viver de day trade em ações. E você sempre se policiar e ter atenção sobre o quanto que você está lidando com alguém que é confiável na hora da pessoa te falar sobre esse assunto, que é um assunto super complexo e que pode sim levar o seu dinheiro embora. É isso, espero que tenha gostado. Estão fazendo obra aqui do lado, espero que não tenha tido muito som. E é isso, um abraço para vocês e nudge para vocês de novo. Falou.